Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e toda a sua família. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia e eu sou o pastor Osmar Prats da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, com o pastor José Wellington e com o pastor Leslie Marinhos. E quero desde já convidar você para deixar o seu like, o seu joinha, o seu ok, se inscrever no canal, deixar um comentário aí no canal e compartilhar com seus amigos, com a sua família, na sua igreja. E também assista 2 ou 3 vezes para você aprender bem o conteúdo da lição. Deus abençoe a sua vida e uma boa aula para você. Elias e os profetas de Azerá e Baal. Lição 4, terceiro trimestre de 2021, primeira parte. Quem era a divindade Baal dos Sidônios? Baal era um deus cananeu. Deus proibiu Israel adorá-lo e deveriam separar-se dos adoradores. Para evitar a influência maléfica de outras nações, a adoração a Baal era completamente moral. Nos cultos e rituais dedicados a esse falso deus, havia orgia e prostituição. E muitos atos lascivos e até mesmo imagens de Baal eram acariciadas e eram beijadas. Essas imagens normalmente tinham aparência de touros e bezerros. Seus devotos entravam num tipo de estado de transe acompanhado de muita histeria e tentavam agradá-lo, mutilando seus próprios corpos, como está em 1 Reis, capítulo 18 e 28. O culto a Baal também exigia oferendas e até sacrifícios humanos. Através do profeta Jeremias, Deus denunciou e condenou o sacrifício infantil a Baal. Os próprios pais entregavam seus filhos em holocausto para serem queimados no culto a Baal. Em Jeremias 19:5 está escrito: nesses cultos havia os Kadeshim, que eram prostitutos cultuais, e os Kadeshot, que eram prostitutas cultuais, que vendiam seus corpos para sustentar o sistema cultual. O deus fenício Sidônio de Jezabel era Baal Mecarte. O culto era com recebimento de espíritos em transe e com atividades sexuais. Baal é o deus do tempo, domina sobre o vento, as nuvens, as chuvas e se manifesta através do trovão e através do relâmpago. Ele propicia a vegetação e a fertilidade da terra. A natureza morria quando Baal descia ao mundo inferior e renascia quando ele voltava à terra. Nos mitos ugaríticos, relativo a Ugarit, antiga cidade da costa leste do Mediterrâneo, em cujo sítio existe hoje Ras Shanra, ou Síria, o idioma ugarítico só é conhecido na forma de escritos encontrados inicialmente na cidade perdida de Ugarit, na Síria, desde a sua descoberta por arqueólogos franceses em 1928. Estes escritos foram extremamente importantes para estudiosos do Velho Testamento. Baal era considerado o forte, o todo-poderoso, príncipe, ou seja, Zebul, o juiz soberano, ou seja, Shofet. O afastamento da lei mosaica levou o povo à confusão e esqueceram da lei. Assim voltaram a outros deuses. Os israelitas eram atraídos pelas orgias sexuais e pela preocupação com a chuva e com a lavoura. Isso levou à apostasia espiritual, à derrota futura da nação. Baal Berit significa Senhor da Aliança. Era cultuado pelos amorreus e cujo santuário ficava em Siquém. Está em Juízes 9, de 1 a 6. Baal Peor significa Senhor do Monte Peor. Era cultuado pelos moabitas e pelos midianitas. Baal Zebub significa Senhor das Moscas. Alguns intérpretes acreditam que a significação correta desse falso deus era Baal Zebul, que significa Senhor, o príncipe. Era cultuado em Ecrom, uma cidade dos filisteus, segundo a Reis, capítulo 1, versículo 2, 6 e 16. E quem era Azerá? Azerá possui outros nomes: Astarte, Astarote, Ishtar, Ashera. Era representada por um poste ídolo, uma árvore ou uma estaca. Era a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Seus cultos também eram com orgias sexuais com pessoas e animais e bebidas embriagantes. Estes cultos tinham adivinhação por entranhas de animais, ossos, artes mágicas, sacrifícios de animais, pessoas e etc. Asherá ou Astarote era a deusa da fertilidade, sexualidade e para alguns povos também da guerra. Foi referenciada pelos fenícios, especialmente os cananeus.
Os egípcios também adoravam essa divindade. E, embora a maneira de representá-la fosse diferente da dos fenícios, eles mantinham as mesmas crenças. Aserá era conhecida por uma grande diversidade de nomes, de acordo com diferentes civilizações, que prestavam homenagem à deusa e pediam que ela não deixasse faltar comida. Ela era considerada a deusa mãe, acreditando que ela era a mãe dos deuses, além de ter 70 filhos com El, o deus cananeu, um deus que era associado como seu marido. Outras lendas dizem, no entanto, que a deusa era um casal também com Baal. Como uma deusa da fertilidade e da sexualidade, as ofertas eram baseadas na colocação de alimentos, sacrifício de animais ou humanos, e às vezes em cerimônias associadas a rituais pagãos. Além disso, por serem a deusa da guerra, os soldados costumavam entregar as suas armaduras nos templos de Aserá, em gratidão pelas batalhas vencidas. Aserá foi reverenciada em várias civilizações antigas onde o politeísmo era comum. De acordo com o local, recebeu nomes diferentes. Por exemplo, os cananeus chamavam de Astorete, enquanto na Mesopotâmia, e especificamente os acadianos, chamavam de Asheratum ou Asherato. O equivalente ao nome de Astorete em grego é Astarte. Por sua vez, os hititas usaram vários nomes para designar a deusa, entre eles Acerdo, Asherdo ou Acerto. A divindade dos habitantes de Ugarit recebeu os nomes de Atirate ou Azerá, e de acordo com as escrituras hebraicas era conhecida como Ashtarote, Astarote ou Astartes. Mas existem algumas proibições da lei de Moisés. Não te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para fazer parte pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações, que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Levítico capítulo 18, do versículo 20 ao 25. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 23, versículos 17 e 18. E destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. Levítico capítulo 26, versículo 30. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 22, e versículo 5. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo o detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 e versículo 26. Os falsos profetas, os reis e sacerdotes profanos, se aproveitavam da crença e obediência do povo na religião e nos ídolos para dominar as pessoas. Com esse poder e aliados aos exércitos, os reis e sacerdotes pagãos tinham o poder sobre a vida e sobre a morte das pessoas nas suas próprias mãos. Assim, praticavam todo tipo de autoritarismo maligno para cometer crimes, injustiças, roubos, tomar posse dos bens de quem quer que desejavam. Os falsos profetas de Baal conheciam o desejo, a vontade e a fragilidade dos reis e do povo,
e assim dominavam com engano e superstição. Os falsos profetas eram sustentados por Acabe e Jezabel, portanto, profetizavam e atuavam na política. Tinham também influência muito forte sobre os exércitos para apoiar estes reis. A separação de poderes não era tão forte assim. Eles usavam de tudo para enganar as pessoas. Tudo era um sistema de opressão e injustiça para os reis governarem com mão de ferro. Estes reis e falsos profetas criaram um sincretismo religioso dentro de Israel. Eles misturaram elementos do culto de Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, com os cultos cananeus. Esses falsos profetas tinham cometido muitos crimes e injustiças em Israel, sob o poder de Jezabel e de Acabe. E certamente agiam também por conta própria quando queriam. Era assim que acontecia naquela época. Eles atuavam com a falsidade, eles atuavam com a mentira, com a traição, com falsas testemunhas, com violência, com sacrifícios humanos e tudo que fosse possível para corromper, para tomar, para roubar, para matar e para destruir. Os cultos às falsas divindades que eles promoviam eram verdadeiros carnavais sem regras, com música profana, danças frenéticas, bebidas misturadas com drogas alucinógenas, muita orgia e muita prostituição entre pessoas e também entre animais. E como não havia proteção ou preservativos, proliferavam as doenças sexualmente transmissíveis e contágio de doenças disseminadas pelo ar e também pelo contato físico e também pelos fluidos corporais. Isso também aumentava o número de filhos bastardos, sem pais, sem mães, abandonados e abortos criminosos no campo. Porém, com o desafio de Elias, a justiça divina iria chegar sobre eles, os falsos profetas, e os reis Jezabel e Acabe também entrariam no juízo do Senhor. O desafio de Elias. O fogo de Deus, descendo no altar, não provou nada a Elias, pois ele sabia em quem tinha crido. O fogo divino que desceu sobre o altar era para despertar o povo que estava morto na idolatria. Era para avivar a nação quanto à necessidade de se voltar para Deus, o Deus verdadeiro de Israel. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para poder levar as almas aos pés de Cristo. Jesus, ele operava pelo poder do Espírito Santo. E nos dias de hoje, a igreja precisa desse poder. Os preparativos de Elias. Elias consertou o altar que estava quebrado. Altar quebrado é símbolo de crente com a vida totalmente desconcertada. É preciso voltar ao primeiro amor. Também juntou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Nenhuma tribo ficou de fora e nos lembra que nosso culto deve ser completo, com corpo, alma e espírito. Que também a nossa casa deve estar unida, também para servir ao Senhor. E que também a igreja ela deve estar unida para prestar um culto a Deus. Elias também fez um fosso em volta do altar. Elias não ofereceu sacrifício a Deus no altar de Baal. A igreja não oferece culto a Cristo com mundanismo. Elias não ofereceu o bezerro de Baal a Deus. A igreja não oferece um culto profano e carnal a Jesus Cristo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Elias colocou a lenha e dividiu o bezerro sobre a lenha. A lenha representa a oração. Para o fogo do Espírito acender, é necessário ter a lenha da oração sobre o altar, para que o Senhor responda. Elias pediu para derramarem 12 cântaros de água sobre o altar, enchendo também o fosso. A água representa a palavra de Deus, que lava, que limpa e que purifica. Um coração que adora a Deus deve ser limpo pela palavra. A oração de Elias foi curta e rápida. Elias já tinha uma vida de oração. Não é que ele orava pouco. Para não chover, ele apenas expressou a palavra. E para chover, ele insistiu na oração várias vezes. Nós, crentes de hoje, precisamos ter experiência e uma vida de oração. Elias, na oração, mencionou Abraão, Isaque e Jacó. E isso prova que ele tinha comunhão com Jeová. Hoje o cristão ora a Jeová no nome de Jesus Cristo. E a oração deve ser com fé e uma vida de santificação. A oração de Elias tinha propósito santo, pois assim orou:
para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. A Bíblia diz que pedimos, mas não sabemos pedir, porque pedimos para gastar nos nossos deleites. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago, capítulo 4 e versículo 3. O cristão, ele precisa propósito de oração, para que nossas orações sejam atendidas diante do Senhor. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. A misericórdia de Deus. O fogo consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e secou a água. Com esta demonstração, Deus estava dando uma nova chance para Israel. O povo reconheceu o senhorio de Jeová. E o período de seca teve fim depois da oração de Elias. Dessa vez, Deus chamou o povo através do seu poder maravilhoso. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, a porta da salvação e reconciliação se fecham. Isto irá acontecer com Israel, o reino do norte, por causa da sua rebeldia. Serão vencidos pelo rei assírio e serão deportados para outras nações para nunca mais voltar. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel. Nunca mais passarei por ele. Amós capítulo 7. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Amós capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então abre os olhos dos homens e lhes sela a sua instrução. Jó capítulo 33, versículo 14 ao 16. É melhor se arrepender enquanto é tempo, antes que a porta da graça se feche completamente. A morte dos profetas de Baal. Os falsos profetas tentaram fugir. Futuramente eles iriam recompor-se e com o apoio de Jezabel e Acabe e influenciariam novamente o povo. Por isso deveriam morrer. Todos os crimes de mortes e injustiças daqueles profetas de Baal seriam julgados ali. Todos que se afastam de Deus e praticam o que é mal, da mesma forma, um dia prestarão contas com Deus no juízo final. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e que viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33 e 11. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, após a grande tribulação, a besta, o falso profeta e o dragão também receberão a sua sentença. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Todos que pervertem o Evangelho de Cristo em busca de fama, poder, popularidade, multidão, serão condenados para o inferno e lago de fogo ardente. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículos 30 e 31. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 17. Elias em Horebe. Depois deste desafio, a rainha iníqua Jezabel perseguiu o profeta Elias. Elias, que enfrentou 850 falsos profetas, agora fugiu do exército de Jezabel. Todo aquele que faz a obra de Deus não pode se sentir um super-homem. Ele deve evitar a sensação de poderoso, de forte, de orgulhoso, de soberbo. Deve fugir da vaidade e exaltação pessoal. Quando Deus lhe usar com muito sucesso, a humilhação é necessária para reconhecer que tudo que foi feito
foi porque Deus assim o quis. A exaustão do profeta. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Os homens e mulheres de Deus estão sujeitos a cansar, entristecer, serem desapontados, ter medo. Nessa hora é necessário se refugiar em Deus. Debaixo da sombra do Altíssimo encontraremos descanso e abrigo para as nossas almas. Elias enfrentou oposição. Os crentes também sofrem oposição na obra de Deus, na família, no emprego, no trabalho. Elias se desapontou, pois o povo, depois do desafio, não retornaram a Jeová como Elias achava que deveria ter acontecido. Também somos desapontados quando nos esforçamos exaustivamente para fazer a obra do Senhor e as coisas não andam, param ou não saem como pensávamos que deveria ser. Elias sentiu-se só. Nós também nos sentimos só. Quando parece que ninguém ora conosco, quando as pessoas não aparecem ou não se esforçam nos trabalhos. Também sentimos a sensação de abandono nas horas das murmurações. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, não só no sentido de vencer e triunfar, mas também Elias era um vaso de barro como nós também somos. Um vaso de barro, ele quebra e ele trinca, e precisa ser renovado por Deus. Elias reuniu o povo no Carmelo, fez descer fogo do céu, fez o povo retornar ao Senhor, matou os profetas de Baal e de Azera, orou para chover, correu mais que o carro do rei. Elias desanimou, foi para o deserto, sentou desanimado debaixo do zimbro, ficou triste, pediu a morte. O cristão também passa por isso e precisa aprender a pedir o socorro de Deus para receber conforto, consolo, um reavivamento espiritual. Deserto e o encontro consigo. O motivo da tristeza de Elias era a corrupção do povo. Como o apóstolo Paulo, Elias também sofria por causa da obra de Deus. O crente fiel e sincero também sofre pela obra de Deus. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 58. Elias foi para o deserto. E às vezes nós vamos para o deserto da alma, o deserto espiritual. No deserto espiritual iremos conhecer a Deus de uma forma mais íntima, de uma forma maravilhosa. No deserto, nossas forças espirituais serão carregadas. No deserto, teremos novas experiências com Deus. No deserto, nós iremos avaliar a nossa vida espiritual. No deserto, saberemos quem realmente somos. É no deserto que Deus se revela para nós de maneira como Pai e sustentador. O deserto é lugar de conhecimento, é lugar de transformação espiritual. Precisamos ir ao deserto para orar, para ouvir Deus falar. Elias ia muitas vezes para o deserto, aparecia e fazia o que Deus mandava, depois voltava para o deserto. Jesus começou seu ministério jejuando e orando no deserto, depois apareceu para fazer a obra de Deus. Paulo, no início do seu ministério, passou um tempo no deserto, depois passou a fazer a obra de Deus. Elias só conseguiu fazer descer fogo do céu, porque o seu coração já havia sido incendiado por Deus no deserto, disse um certo pregador. A resposta de Deus. Deus sustentou Elias no deserto com pão e água, trazidos pelo anjo. Assim Elias pode se alimentar, dormir e descansar. Depois Deus deu novas missões para Elias. No Monte Horebe, Deus permitiu que Elias visse o vento, visse o terremoto, visse o fogo, e lhe falou por uma voz suave. Ali no Monte Horebe, Elias se abriu com Deus, a sua alma foi curada e o seu espírito reviveu. Todas as vezes que passamos momentos a sós com Deus, sem se importar com o relógio, seremos restaurados, avivados, cheios do Espírito Santo. Elias recebeu a missão de ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e também o seu sucessor, Eliseu. Nós temos também que nos preparar para receber novas missões de Deus. Ao invés de se preocupar e se angustiar, busquemos a Deus em oração e as demais coisas Ele fará.
Quando o crente faz a obra de Deus, o Senhor cuida da sua vida, da sua família, do seu emprego, do seu trabalho. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Quando o crente coloca Deus em primeiro lugar, poderá se tranquilizar quanto às suas preocupações, angústias, problemas e conflitos internos. Quando o crente se dispõe a fazer a obra do Senhor, Deus se encarrega de abençoar a sua vida e prosperar em todas as coisas. Deus preparou um sucessor para Elias, o profeta Eliseu. Quando o crente tem comunhão com Deus e se dispõe a servi-lo, Deus o cercará de pessoas boas para ajudá-lo e continuar a fazer a obra do Senhor. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Disse Jesus Cristo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o conteúdo foi bom para você, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu comentário, de compartilhar as aulas e também de deixar um comentário aí na descrição do canal e também de assistir 2 ou 3 vezes para que você aprenda bem o conteúdo da lição. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Eu sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, da Congregação de Vila Fátima, com o pastor José Wellington e com o pastor Leslier Marinhos. A próxima lição é a lição de número 5, o reinado de Acasias. Não perca, estaremos aqui com você mais uma vez para meditar a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, e até lá, se Deus assim permitir.